Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim o texto: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meus irmãos, vivemos em um tempo em que muitas pessoas buscam agradar aos outros, buscam agradar a sociedade ou até a si mesmos, mas se esquecem daquilo que é principal e daquilo que é verdadeiramente importante e mais do que necessário para cada um de nós, ou seja, agradar a Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina que agradar a Deus, isso não nos é uma opção, mas um chamado para todo aquele que deseja viver uma vida plena e alinhamento com os céus. O nosso texto em Hebreus 11, versículo 6, ele nos revela princípios fundamentais para uma vida que agrade ao Senhor nosso Deus. A pergunta que nos fazemos aqui é: temos nos preocupado em agradar a tantas pessoas e a Deus? Temos nos preocupado com isso? O capítulo 11 de Hebreus, ele é conhecido como o capítulo da fé. Ele apresenta homens e mulheres que viveram confiando plenamente em Deus, mesmo sem ver as promessas cumpridas de imediato na sua vida. O autor, ele deixa claro que a fé é o fundamento, a fé é a base do relacionamento com Deus. E aí, meu irmão, se nós não temos visto as promessas se cumprindo na nossa vida, será que continuaríamos alimentando essa fé simplesmente para agradar ao nosso Deus? Sem ela, é impossível viver uma vida que agrade ao Senhor, sem a fé. E desse nosso texto, vamos apresentar algumas lições importantes para a nossa vida. A primeira lição é que a fé é essencial para agradar a Deus, como diz o texto. Ao discorrer o texto de Hebreus 11, encontramos a seguinte declaração: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus ele se agrada apenas das atitudes exteriores, mas de um coração que confia nele plenamente. Não é somente com gestos, com atitude, com obras, mas é com o que sai do nosso coração. Se é feito com o coração, com amor. A fé, meus irmãos, ela nos conecta ao coração do Pai, do nosso Deus, e nos faz depender totalmente da sua vontade. Isso nos acontece mesmo quando não entendemos os caminhos que estamos percorrendo, pois é aí que a fé ela surge, a fé ela entra e deve crer que fielmente no Deus que cuida de nós em todos os nossos detalhes. É necessário alimentar essa fé diariamente. A segunda lição: é necessário crer que Deus existe. Meus irmãos, Hebreus 11, 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Crer na existência de Deus, isso vai além de palavras, é viver com a convicção de que Ele está presente, Ele governa todas as coisas e Ele se importa com cada um de nós em todos os detalhes. Meus amados, quem crê vive com reverência. Quem crê vive em obediência. Quem crê vive o tempo todo em esperança. Eu preciso nos questionar: ainda temos tido esperança nas promessas que Deus nos fez? E a terceira lição é que Deus recompensa os que o buscam. O texto de Hebreus 11, verso 6, ele continua nos ensinando em cada detalhe seu. O texto declara: Ele é galardoador dos que o buscam. Buscar a Deus nunca é e nem será em vão. Talvez a recompensa ela não venha de forma imediata, assim como tantos têm esperado, mas temos uma completa e plena certeza: elas sempre virão no tempo perfeito, no Kairos, no tempo de Deus. Em tudo isso, encontramos na sua realização paz, encontramos direção, restauração e principalmente salvação.
Neste nosso texto, há uma disposição de grandes e profundas riquezas de detalhes. Porém, a lição preciosa para a nossa vida é que, em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para recebermos o galardão de Deus, devemos ter fé, mas a fé que agrade a Deus e crer que Deus exista, buscar a Deus e nos aproximar de Deus. Amém? Meus irmãos, é exatamente nesta hora que eu preciso de fazer um convite especial. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou se precisa se reconciliar com Ele, este é o momento. Ponha a sua fé em ação. Creia em Deus. Ele vai mudar a sua história e para melhor. Diga um sim para Jesus. Reconheça Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele morreu na cruz por amor a cada um de nós, quando ainda não existíamos, e ressuscitou ao terceiro dia e deseja transformar a nossa vida por completo. Ore no profundo do seu coração dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e lança do mar do esquecimento. Eu entrego a minha vida em tuas mãos e eu escolho viver para agradar a Deus. Reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no seu livro da vida. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Guarda essa palavra no seu coração e que ao guardar, vivamos uma vida extraordinária em Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.